gamers! Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre The Last of Us Parte 2. Não sei se todos estavam sabendo, mas nessa semana aconteceu a Paris Game Week, onde a Sony, em sua conferência realizada na última segunda-feira, dia 30, apresentou trailers de vários jogos e pegou todo mundo de surpresa fechando sua conferência com um novo trailer de The Last of Us Parte 2. Então hoje eu trouxe algumas análises que fiz do novo trailer e apresentarei algumas teorias que possam ajudar a entender melhor como os personagens apresentados podem se encaixar na história de Joel e Ellie. Eu sei que muita gente fez e ainda fará vídeos de análises e teorias sobre esse trailer, mas informação nunca é demais, né? Antes de tudo, eu quero convidar você que está assistindo a esse vídeo a conferir meus outros dois vídeos de teoria sobre The Last of Us Parte 2 para poder entender um pouco mais do que eu vou falar. O link vai estar aí no card, então bora começar! O trailer apresentado na conferência mostrou uma moça prestes a ser enforcada e eviscerada como forma de punição por algum pecado cometido, que é salva por uma moça e um rapaz asiático. O trailer termina com os três sobreviventes se preparando para um ataque de demônios, que nós chamamos de instaladores. Tá, e como esse acontecimento se encaixa na história de The Last of Us Parte 2? Quem são esses personagens? Ainda na convenção, Neil Druckmann foi entrevistado e questionado a respeito do trailer. Ele falou sobre querer mostrar como a nova engine que eles estão trabalhando aumentou a qualidade da captura de movimentos, principalmente na parte de detalhes e musculatura dos personagens, e deu um up nos efeitos de luz e sombra e nos efeitos de chuva, mostrando como a água interage com as superfícies. E ao ser questionado sobre os novos personagens, ele disse que, em vez de entregar uma peça do quebra-cabeça sobre a jornada de Joel e Ellie, queríamos dar ao público algo diferente para descobrir como que os fãs farão as conexões. Quem são esses personagens? Onde isso se passa? Que conflito está sendo representado? E quando isso acontece? Tudo está nas mãos dos fãs. Pegando como base a resposta do Neil ao entrevistador, a primeira pergunta que ele deixa é: quem são esses personagens? Seria meio difícil de saber tentando adivinhar sozinho, então não fomos deixados totalmente no escuro. Após a revelação do trailer, no Twitter da Naughty Dog, foi revelado o nome de alguns dos personagens e seus respectivos dubladores, com exceção da moça que estava prestes a ser enforcada, o que nos leva a crer que ela terá um papel muito importante na história e, como teve seu nome ocultado, é grande a chance que seja um personagem de nome já conhecido. Não que os outros não são tão importantes, mas ela é um caso especial, ou pelo menos eles querem que a gente acredite nisso. Vamos começar com a Emily, que é interpretada por Emily Swallow. Sabemos que ela é a líder, ou uma das líderes, ou talvez somente a carrasca desse, que aparentemente é um grupo religioso extremista. Ela tenta punir a moça porque esta cometeu algum pecado, mas falha e é morta. E se isso fazer parte do jogo é um spoiler gigante, mas acho que não faz. Não exatamente assim. Olhando sua fisionomia, teve gente que, como eu, reparou na leve semelhança dessa moça com a Tess, teorizando se ela seria uma irmã ou tia dela. Sem deixar passar também que ela e seus capangas carregam uma cicatriz no rosto que vai de orelha a orelha como um sorriso. Agora vamos passar para os dois asiáticos, Yara, interpretada por Victoria Grace, e Lev, interpretado por Ian Alexander, os dois que foram os responsáveis pelo salvamento da mulher misteriosa. Reparando em seus rostos, podemos observar a mesma cicatriz que Emily carrega, indicando que ambos faziam parte do grupo religioso e são os apóstatas, ou renegados, infiéis, a quem Emily se refere. E eu acredito que os dois sejam irmãos e estavam fugindo juntos quando encontraram com Emily. Talvez por coincidência, talvez não. E por último, e não menos importante, a personagem misteriosa que é interpretada por Laura Bailey, e que está mexendo fortemente com os nossos neurônios. Ela não faz parte da seita, pois não tem um sorriso no rosto, e Lev, ao recusar salvá-la, diz que ela é uma deles, mas não se refere ao grupo da Emily, ao qual ele fazia parte também, e sim a outro grupo, que eu chutaria como sendo os vagalumes. Ela foi caçada e sentenciada à forca por abrigar o pecado. Esse pequeno diálogo entre Emily e ela, onde a líder aponta uma faca para sua barriga, foi o suficiente para despertar em 99% dos fãs a teoria de que a personagem seria a mãe de Ellie, Anna, que no momento estaria grávida e que essa cena se passa no passado. Outro detalhe que acendeu essa teoria foi o fato dela ser a dona do braço do cartaz do Outbreak Day. Como vocês podem ver, o braço segura um martelo em uma floresta pegando fogo, com carros queimando, e faz contrapartida com o braço de Ellie, do cartaz de 2016. Mas não podemos esquecer que no local também há um homem eviscerado e enforcado, então esse tipo de castigo pode significar outra coisa. Os outros 1% dos fãs ficaram divididos entre a teoria de que essa moça poderia ser a Ellie mais velha, que também estaria grávida e que, apesar da semelhança, já descarto a possibilidade, uma vez que a nossa menina tem uma cicatriz na sobrancelha direita e ela não tem, e outro indício é que também não teria por que mudar a dubladora. E a outra teoria é que essa mulher seria a irmã de Ellie no presente. É só lembrar do cartaz da grávida que carregava o nome de American Daughters, filhas americanas, que eu presumi que poderia ser mãe e filha ou dois bebês. Improvável isso? Sim. Impossível? Não.
ainda a possibilidade dela não ser ninguém conhecida, mas que de alguma forma está relacionada aos vagalumes e seus experimentos. Eu acho óbvio demais ela ser a Ana, mas talvez por isso seja verdade. A próxima pergunta se refere a onde essa cena se passa. Primeiramente, eu pensei que aquilo se passava em algum país asiático, uma vez que 70% da população mundial foi exterminada pela infecção, ou seja, não está centrada somente nos Estados Unidos, e também porque em certos momentos, tanto a moça misteriosa como Emily pareciam ter traços orientais. Mas acredito que isso seja algum efeito da luz e da sombra. Mas os analistas de plantão conseguiram identificar a placa que aparece brevemente no trailer como a placa de trânsito de uma rodovia em Seattle, ou seja, a probabilidade de termos partes centradas nessa cidade são extremamente altas, uma vez que também foram identificadas placas e locais de Seattle no trailer anterior. Matamos uma charada, ou não. Agora, que conflito está sendo representado? Já deu para entender ali que são dois grupos, os religiosos versus algum outro grupo que eu acredito ser de cientistas vulgo vagalumes. Um talvez acredite que aquilo é uma punição divina, tanto que chama os instaladores de demônios, o outro quer tentar achar a cura. Se for verídico o fato da senhora X estar abrigando um pecado e esse pecado é um bebê, reforça ainda mais a minha teoria de manipulação genética de embriões pelos vagalumes na tentativa de criar alguém que seja imune ao fungo, e que não foi concebido de forma natural, e sim por inseminação, por isso seja considerado pelos extremistas um pecado punível com a morte. E posso até acrescentar aqui que a mãe de Ellie pode não ter sido a única barriga de aluguel do experimento, mas pode ter existido outras que morreram sendo caçadas por esse grupo, o que leva a outra teoria que eu já mencionei de que as crianças que vimos nos abrigos militares são todos frutos de um experimento. E levando em consideração o tempo e espaço, vamos tentar entender a última questão. Quando isso acontece? Pesquisando aqui um pouco e observando a vegetação do local, que já cresceu bastante, levando em conta que já temos instaladores que levam em média 5 anos para chegar nesse estágio, observando a iluminação da cena onde temos cores quentes que diferem do primeiro trailer, em que temos tom esverdeado, podemos pressupor que teremos alternância de linhas temporais, mostrando acontecimentos do presente e do passado. E se essa cena ocorre no passado e tem ligação com a história de Ellie e Joel, eu arrisco dizer que se passa em 2018, o ano da concepção da Ellie, reforçando a teoria de que a senhora X é mesmo a mãe dela. E levando em conta o jeito que a cena termina, muito provavelmente controlaremos essa personagem no passado e Ellie no presente. Antes de finalizar, quero só fazer um adendo aqui. Ainda não sabemos quem é a personagem da Shannon Woodward, e eu achei que ela seria a mãe da Ellie. Bem pessoal, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, isso foi tudo que captei por enquanto assistindo e reassistindo o trailer e sondando os fóruns por aí. Você tem alguma teoria que não mencionei aqui? Deixa lá aí nos comentários, compartilha com a gente. Gostou do vídeo? Já deixa o joinha e se inscreva para não perder nosso conteúdo. Siga a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí pra vocês, eu fico por aqui, valeu, falou!